Vamos ficar de pé, abram suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje já foi falado muito sobre esperança, sobre o Senhor mudar a nossa história. E é interessante porque nós precisamos ter nós temos que crer dessa forma, porque se nós não tivermos esperança, nós somos mortos, né? Eu vejo que hoje em dia nós estamos vendo muitos cristãos que estão vivendo uma vida morta mesmo dentro do Evangelho. Não crê mais nos milagres do Senhor. Hoje ninguém vê mais ninguém orar pelos enfermos, ninguém vê mais ninguém orar pelos os cegos, os defuntos, porque o pessoal não crê mais como devia se crer. E para vocês que não sabem, que vocês que ainda já estão crendo nesse Deus, vocês têm que entender que o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E Ele ainda faz milagre. E nessa noite você vai sair daqui diferente. Você vai ver que Deus ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jó capítulo 14, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque há esperança para a árvore que se for cortada, e ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Espírito Santo de Deus, eu te apresento diante do teu altar cada dizimista e ofertante da tua casa. Te apresento, Senhor Jesus, esta mensagem que tu possa fazer com que eu venha transmitir aquilo que tu colocasse em meu coração, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, fala conosco da mesma forma que tu tem falado desde o início, Senhor. Confirma as tuas bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Toda a igreja diz amém. Louvado seja Deus. É interessante como a gente está vendo que as coisas estão ficando cada vez piores, né? Nós estamos vendo que o diabo ele não está para brincadeira. Ele nunca esteve para brincadeira. Mas os cristãos ainda estão se enganando. E nós estamos vendo que a palavra de Deus ela vem se cumprindo. Essa semana um jovem postou mandou uma postagem para mim sobre alguma coisa de que a lei parece que está querendo fazer com que a Bíblia Sagrada tenha propostas homofóbicas. Eu não sou muito bom falar essas coisas. E que a Bíblia teria que ser vetada. E a pessoa pegou e disse assim: isso é só o começo. Só que não falando ligando a política, a questão política, ainda está nessa coisa, então não é. E eu falei, gente, é mister que isso aconteça. Nós vamos ser perseguidos. Nós vamos passar por privações. E nós temos que ter essa consciência. Se nós não tivermos essa consciência, nós não somos verdadeiros cristãos, porque o Senhor Jesus, ele tem um livro da palavra, lá não sei se é Lucas ou é Mateus, quem sabe mais é o meu pastor Isaac, a minha mente é muito cansada, não se assuste. Hoje é teu aniversário, eu não vou te impressionar muito. Quer dizer, já foi, né, o aniversário dele. Mas assim, fala o tempo todo sobre a vida do Senhor, sobre essa coisa apocalíptica que já está acontecendo. Isso é o princípio das dores. E a gente olha com muita tristeza hoje, os cristãos políticos que se destacavam na mídia, fugindo totalmente do propósito de Deus, sendo vendidos. Pessoas que eram referências bíblicas para nós, e hoje eles estão se comendo no dente, nas redes sociais. E a gente muitas vezes ficamos com ódio dessa pessoa, onde na realidade nós temos que olhar com olhar de misericórdia para ele. Aí eu peguei e postei logo, disse: deixa eu passar uma notícia boa. O filho de Eixa apagou todas as suas fotos do Instagram. Ele está frequentando o Evangelho, a igreja, e Deus fez algo sobrenatural na vida dele. Então ele já está voltando novamente para o Senhor. E ele precisa de nossa ajuda para que ele se fortaleça. Porque aqui está mostrando que há esperança para a árvore cortada. O filho daquela mulher tinha sido cortado. A família estava sendo destruída. Porque é angustiante para nossas vidas quando nós vemos os nossos filhos tomando um rumo diferente, quando nós vemos os nossos esposos tomando um rumo diferente, quando nós vemos as pessoas que nós amamos sendo interrompidas por alguma situação adversa. E não foi muito diferente na vida de Jó. Talvez você aqui nessa noite tenha entrado, você foi cortado a tal ponto que você não tem mais alegria. Você não se sente mais feliz. Porque as coisas da vida, as preocupações, as situações têm tirado o
a tua paz. E Jesus, em sua palavra, ele nos ensina a nós passarmos a olharmos para ele. Porque ele tem cuidado das nossas vidas. Talvez você perdeu sua paz, você não tem mais desejo de buscar a presença do Senhor. Porque você já disse que orou tanto, já pediu tanto e não chegou. Né? Quantos de nós já oramos? Eu lembro de uma irmã que ela contou para mim. A irmã ela contou que participou de 36 campanhas. Você tem capacidade de participar de 36 campanhas? Calcula aí. 36 campanhas para alcançar uma vitória. 36. Uma atrás da outra. Tem crente que na primeira campanha, quando o negócio começa a apertar, ele diz, não dá certo não. Depois que eu comecei a orar pelo meu marido para ele dar de beber, ela agora está tomando 2 litros de 51. O negócio está aí piorando. Antes ele ainda não me batia, agora depois que eu estou orando por ele, agora ele leva um tapa-olho. E aí isso faz com que a gente desanime, faz com que, é como se a gente tivesse recebendo uma foiçada assim, e a gente não entende que Deus ele tem um propósito em tudo nas nossas vidas. Ele tem o controle de tudo, até das situações ruins adversas. Quando nós olhamos para a história de Jó, é interessante porque Deus lá dos altos céus não se revelou para ele. Deus dos altos céus, ele simplesmente, conversando com Satanás, ele disse, olha, está vendo aquele meu servo? Homem reto, fiel, que se desvia do mal. Um homem que procura fazer o que é correto. Um homem abençoado. E Satanás, querendo ludibriar, logo quem? Deus. Ele diz, oxe, o cabra tem tudo. O homem tem tudo. E a meus olhos, na minha visão, eu acho que quando você tem alguma coisa, é que você tem mais facilidade de se afastar da presença de Deus. Quem concorda diz amém? Amém. Porque quando a gente tem um bom salário, a gente troca Cristo por um emprego, pelo nosso trabalho, a gente troca Cristo pelas boas amizades, a gente troca os nossos compromissos com Cristo por causa de um momento no mundo. Né? Então eu acredito que Jó realmente ele era um homem fiel e temente a Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele não só se desviava, e ele era um dos homens mais ricos de mundo. Mas nem por isso Jó não deixava de estar orando por sua família, de estar orando pelos seus filhos, de estar fazendo sacrifícios constantes para o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, louvado seja Deus, de repente a situação chega na vida daquele homem, como é na nossa vida. Olha, não pense. Eu vi uma vez um profeta dizendo que, meu irmão, olha, isso que o Senhor está te dizendo que o negócio vai estreitar para tu. Meu amigo, não vem com essa profecia para mim, não. Não vinha, não. Porque as coisas podem estar boas para você nesse momento, mas vai vir dias ruins. Por isso que o nosso Deus, ele diz, jovens, aproveite os dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Aproveitem que esse momento em que vocês estão bem, para que vocês venham buscar da presença do Senhor. E quando eu falo de juventude aqui, eu estou falando do jovem velho mesmo. Não é só os jovens não, viu? Porque tem gente que diz assim, se essa palavra fosse para fulano, ciclano, louvado seja o nome do Senhor. Ele era um homem rico, temente a Deus, e Satanás tentou, atacou ele poderosamente. Gente, isso é Bíblia, isso é história real. Você imagina alguém perder seus filhos, alguém perder todos os seus bens, e de repente, para completar, ele perdeu a sua saúde da cabeça aos pés. Porque eu já vi gente que perdeu dinheiro que diz assim, tô liso, mas tô com saúde. Tô liso, mas tô com saúde e tenho Deus. Tô sem saúde, mas tô com dinheirinho, dá para cuidar. Mas quando você perde tudo, louvado seja o nome do Senhor, a coisa fica mais diferente. Talvez aqui nessa noite de algum de vocês perderam alguma coisa. Perdeu a paz por determinada coisa. Isso tem prejudicado muito, porque eu sempre costumo dizer que a nossa mente, ela pode ser a nossa melhor amiga, mas ela pode ser a tua pior inimiga. Alguns dias atrás eu passei por uma situação em que um passarinho, ele começou a fazer um ninho na minha cabeça, e em vez de eu tirar o ninho da cabeça, sabe, esse ninho foi se formando, e eu passei uma semana com esse problema alojado aqui. E eu dizendo, Deus, vem aqui, eu não aceito isso não. Eu não aceito isso não aceito essa opressão, porque o inimigo não tem poder para oprimir o crente. O crente mesmo em meio às adversidades, ele pode fazer que nem Jó, e dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e fará alguma coisa a meu respeito. Porque maior é que está conosco do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, ele nos alerta, ele nos mostra
paciência e da esperança, que é fundamental. Não perca a esperança, meu irmão. Olha para o teu irmão que está adorando isso, não perca essa esperança que há em você, porque é ela que vai fazer com que você permaneça, você adquira maturidade espiritual, para que no tempo certo você venha receber a vitória. Aleluia. No tempo certo, porque Deus, ele me atrasa, me louvado seja o nome do Senhor. Tiago 5,11 diz assim, ó: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Olha, vocês que estão passando por dificuldades, por tristezas e angústias, eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Aleluia. Ouviste tal qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu? Olha, ouviu a paciência de Jó? Gente, Jó tinha tudo para ser um homem totalmente entregue. Ele estava sozinho. Nós temos muitas vezes nossos familiares do nosso lado nos apoiando. Alguém que chega do nosso lado, deita no nosso colo. A Catiúcia testemunhava e falava quanto um completa o outro no meio das dificuldades. Parece o Sirineu, né? Eu carrego a cruz um pouquinho contigo, depois eu carrego também um pouquinho na hora que um está fraco. Por isso que a palavra de Deus diz: bom que sejam dois, porque um esquenta o outro. Mas Jó estava só, e os amigos que Jó tinha eram amigos que tentavam de alguma forma fazer alguma coisa por ele, só que estavam piorando mais a situação, mexendo com a cabeça dele. E Jó precisava daquele momento de solidão, para que ele pudesse ter intimidade suficiente com Cristo, para que Cristo viesse se revelar na vida dele. Aleluia. E Deus quer se revelar na tua vida. Deus não quer que você fique apenas nas águas rasas. Deus está esperando que você desça águas profundas, porque são essas águas profundas que vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Se você crê nisso, dê um brado de glória para Jesus. A gente viu um homem que nem o Davi, um homem que não tinha paz, não tinha sossego, né? Ele não tinha sossego. Mas Davi é que nem eu, não tem problema que não faça, eu dormi, não dormi. Minha avó estava para morrer, eu dormi. Estava no hospital já na UTI, eu dormi. A situação difícil chega, eu dormia. O salmista Davi era perseguido de todos os lados. Era um homem odiado por muitos. Mas ele chegava numa situação, ele dizia: olha, em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor tem cuidado de mim. E aí eu pergunto a você: você está nessa posição? Você é filho de Deus? Você é filho de Deus, não importa a situação que você esteja vivendo, Deus vela pelo teu sono. Uma vez eu ouvi um sábio dizer que o momento em que mais confiamos em Deus é quando a gente dorme. E eu pensei mesmo. Porque quando a gente dorme, eu lembro, eu morava no Pará e eu vi muitos crimes que as mulheres não tinham raiva do marido, quando o marido estava dormindo, ela derramava água quente no ouvido dela. Morria não, isso é trágico. Morria não, é trágico. A mulher chegava, o cabra dormindo, ela pegava aqueles pregos ripai, tão fino no ouvido do cabra. Não ria não, isso é trágico. Então quando a gente dorme, é o momento em que nós estamos mais vulneráveis e Deus está cuidando de mim e de você. Então por que Ele não vai cuidar de você acordado? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Foi nesse momento, sabe, eu acredito assim, eu acho que o crente, ele precisa ser, não é na época que eu vivia nos movimentos religiosos, nós chamávamos de iluminação. Iluminação é assim, é quando você cai na real. E Jó, naqueles momentos de angústia, conversava com Deus e falava, e Senhor, eu amo o Senhor. E Jó batia muito papo com Deus. E ele conversava naquele momento sozinho. Era sozinho porque não tinha quem chegasse nem perto, viu? Porque o homem fedia. Diz os historiadores que de longe se sentiu mal o cheiro dele, porque os tumores nele eram malignos, era da cabeça aos pés, se coçava com um caco de pega. Não tinha ninguém para coçar com ele, não. Hoje a gente paga uma enfermeira, a enfermeira vai com raiva, pai, né? Jó ali sozinho, ele observou e percebeu que uma árvore cortada ia mostrar para ele, louvado seja o nome do Senhor, que mesmo cortada, morta ali, ao cheiro das águas, o ramo vai brotar. Aleluia! A palavra de Deus diz que nós, quando cremos no Senhor, rios de água viva jorram do nosso ventre. Aleluia! Você é um agente de milagre. Aleluia! Tu pode, através do poder de Deus na tua vida, levar água para as vidas que estão precisando de ajuda. Imagina só uma água normal, comum, faz o que faz. Imagina a água do Espírito Santo quando derrama sobre as nossas vidas. Deus vai montar o teu lar. Deus vai moldar, louvado seja Jesus, vai aperfeiçoar o teu trabalho. Tu vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais
coisa impactante. Sabe por quê? Porque você é sacerdócio real, representante de Cristo. Aleluia! E não tem árvore cortada que não vai resistir ao poder de Deus na tua vida. Aleluia! A Bíblia nos ensina que mesmo em situações adversas, mesmo em situações por mais difícil que seja, Deus é conosco. Aleluia! Não importa. Nosso Deus, haveria alguma coisa impossível para Deus, meu irmão? Eu lembro uma vez Marcos Feliciano pregando numa mensagem chamada a mesa de Jezebel. Era a mesa de Jezebel. E ele chegou para a igreja, disse assim: quem crê que Deus pode fazer milagre? Aí todo mundo: e por que tu não muda nem na tua casa? E por que tu não vê um milagre nem na tua vida? Porque nós temos que crer não só da boca para fora, nós temos que crer com o coração e não duvidar. O meu Deus, Ele vai fazer algo por mim. Ele está pelejando por mim, Ele está ouvindo as minhas orações. Foi assim com Daniel. As coisas não estavam acontecendo aos olhos dele, mas o anjo do Senhor tocou nele e disse: ei, Daniel, desde o dia que tu colocasse em oração, eu já tenho resposta para a tua vida. Eu já entrei com providência e vou fazer um milagre. O milagre vai chegar. Aquele que crê, levanta a mão para o céu e glorifica a Deus. Aleluia! Você não pode desistir, de maneira nenhuma. Enquanto a vida, a esperança. Me lembro quando Davi ele cometeu aquele erro terrível, né? Que negocinho caro foi. Quando ele olhou para Betseba e deitou com ela. Veio o fruto do pecado. A palavra de Deus diz que Davi, ele andava angustiado. Olha, se você, eu vou te dizer uma coisa. Toma esse exemplo. Se você anda se sentindo infeliz, angustiado, tem algo de errado. Se a angústia tem assolado o teu coração, tem algo de errado. Davi havia cometido um erro. Ele sabia, ele não era criança, ele já tinha tido experiências extraordinárias com Deus. E quando ele cometeu aquele erro, ele tentou esconder. E ele mesmo dizia depois: onde é que eu posso me esconder do Senhor? Eu posso ficar no mais profundo do abismo, nas águas mais profundas, eu posso me esconder debaixo da cama, em cima do telhado, onde for. Eu não consigo me esconder de Deus. E ele diz que enquanto ele não conversou com Deus abertamente, os seus ossos chegavam em sequidão de estio, e a mão do Senhor pesava sempre nele. Deus estava te oferecendo uma chance para fazer como a irmã Eliane sempre dizia: eu vou ter uma conversa com o papai. Converse com ele. Foi citado aqui, ela, pai. Paizinho lindo. Quando eu estava cantando, eu só me lembro assim: poxa, o amor com que a gente chama pai, eu de pai. E Davi, louvado seja Deus, foi profetizado sobre ele, foi avisado: olha, teu filho não vai vingar. Davi desistiu, igreja? Alguém pode responder? Não. Desistiu? Não. Deus tinha falado. Foi Deus, não foi o homem. Davi não desistiu, porque Davi ainda tem esperança. Então não perca suas esperanças, porque a última palavra é a do Senhor. A coisa pode estar totalmente contrária na tua vida, a situação não está de acordo com o que você quer, mas eu quero te dizer: clama ao Senhor, porque o Senhor tem contemplado a tua luta, a tua adversidade, e Ele vai entrar com providência. Davi passou a noite todinha orando para receber a vitória, para que Deus não voltasse atrás. Mas Deus tinha seus motivos. Deus poderia ter voltado atrás da mesma forma que voltou atrás com Ezequiel. Vocês lembram? Ezequiel foi acometido de uma enfermidade e Deus diz: olha, prepara a tua casa porque tu vai morrer. No meio do caminho, um arrependimento, a conversa íntima que ele não teve com o Senhor. Ele disse: Senhor, eu quero fazer novamente aquilo que eu fazia para ti, Senhor. Eu estou distante da tua presença, eu sei que é por isso. Eu sei que é por isso que eu estou nessa situação. É porque eu estou longe de ti, Senhor, e eu falo do coração que eu sinto falta disso. E eu preciso da tua ajuda. Aí Deus pega e diz para o profeta: volta lá e diz que eu acrescentei os anos de vida dele. Aí ali, Davi, quando chegou no final, orou até amanhecer o dia. Na fé chegou a notícia: o filho não nasceu. Davi só fez: vida segue.
Deus tem outros propósitos para a minha vida. Aquilo que não é para você, Deus vai tirar. Mas aquilo que é propósito de Deus, Deus vai restaurar. Ao cheiro das águas, o Senhor vai. Mas você não pode desistir. Sabe qual é o nosso maior problema, igreja? O nosso maior problema é porque nós focamos no que é ruim, no que é negativo. A gente foca o quê? Nas crises, nas violências, nas decepções. O meu foco é esse. Decepção. Estou decepcionado. Estou triste. Estou chateado. A gente se concentra demais nisso. E a gente vê o Senhor Jesus em sua infinita sabedoria nos deixando um recado, dizendo: meu irmão, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é suave, tudo que é agradável, é nisso que tu tem que pensar. E quando ele dá esse recado, ele não dá um recado, não é recado do tempo bom como esse não, que está todo mundo cheiroso e bonito. Vocês viram aí Larissa? Entrou parecendo uma modelo. Larissa ali, ó, linda. Hoje ela não está de lente. Todo mundo chega aqui bonito. Mas naquela época, os cristãos, eles eram jogados nas prisões, onde eram cheios de latrina, horrível, jogados em fundos de poços, onde lá só tinha fezes. Eles eram acorrentados. Vocês viram Paulo e Silas na prisão, eles estavam lá acorrentados. Mas mesmo debaixo de açoites, ele não viu o que a palavra diz: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é suave. Está tudo com dificuldades, está sofrendo, louve ao Senhor. Muda a tua linguagem, porque Deus está pelejando por você. Quem crê nesse negócio, dá um brado de glória para o Senhor. Muda o teu louvor, muda o teu propósito. Chega de focar no que não vai dar certo. Porque a árvore cortada, ela vai ser restaurada. Deus vai devolver em dobro tudo que foi tirado de você. Levanta a mão para o céu e se alegra. Nós vivemos assim, cara. A gente parece, né? Tem cristão que parece um muro de lamentações. Olha, pode ser até que cativo esse ruído seja diferente lá fora. Mas eu já vi testemunhos de que eu dizendo para mim que não é. Porque tem gente, minha amiga, que murmura. É uma lamentação atrás da outra. Ai, Jesus, que eu estou nessa situação. Que eu estou assim. Que fulano está fazendo assim. Que eu estou assim. Que não está faltando isso. Que está faltando aquilo. Gente, é uma coisa. É impressionante quando nós não temos visão espiritual, nós começamos a não entender o processo de Deus nas nossas vidas. Eu tenho uma irmã em Cristo que ela podia estar na situação que estava, a gente chegava para ela e disse: aí, meu irmão, está bem? Vai tudo bem. Mas tem outros que murmuram tanto que a gente pergunta: vai tudo bem? Aí diz: tem que estar, né? Tem que estar não. Tem que ser espontâneo. O teu crer em Deus é espontâneo. Não é forçado. É assim que acontece. Vocês lembram o que aconteceu quando Lázaro, louvado seja o nome do Senhor, foi cortado? A árvore foi cortada? Jesus tinha sido avisado antes. Jesus tinha sido avisado antes. Só que Jesus tinha planos antes de chegar até lá. Aleluia. Lázaro, louvado seja o nome do Senhor, foi chegado à sepultura. Quando Jesus vai chegando, os murmuradores, a primeira coisa que diz: se tu não tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E às vezes a gente faz desse jeito com Jesus. Senhor, cadê? Por que está acontecendo assim comigo? Por que não mudou nada? Por que ainda continua desse jeito? Por que eu não estou conseguindo tanto? O Senhor já apresentei tudo isso que eu tenho que colocar diante do teu altar. Por que não aconteceu ainda? Sabe por quê? Porque só acontece no tempo de Deus. Porque você tem um dono. Quem tem um dono aqui, levanta a mão para você. Você tem um dono. Você tem um dono. E esse dono, muitas vezes, vai colocar um freiozinho em você. Um anzolzinho para te puxar. Vem cá. Tem gente que parece que tem que passar a vida inteira na luta. Porque senão a árvore é cortada de vez. Mas ainda há esperança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo um momento de tempestade, de crise, violência, pestilência, morte espiritual, o mais está acontecendo. Que é o pior, viu, gente? Porque morreu o corpo é uma coisa, mas morreu o espírito. Jesus de Nazaré. Participei de um velório, agora há pouco. Foi extraordinário, foi uma experiência muito gostosa para mim. Eu até agradeço aos irmãos, porque, primeiro a Deus, né? Eu estava em casa e o Wendel pegou e ligou e disse: Tony, eu tenho uma missão para você. Ele nem perguntou se eu podia ou nada. Ele disse: Tony, eu tenho uma missão para você. Porque se fosse pastor Isaac, ele disse: tu quer ir, Tony? Se eu dissesse não. Ele dava uma bronca, mas.
Eu fui participar desse velório e a irmã era uma irmã em Cristo, crente. Ela estava lá, lindo, coisa linda. Só quem crente é quem entende. Ela lá, adormecida mesmo. É tanto que um irmão lá falou disso, parece que está dormindo. Geralmente a gente fala isso, né? Mas geralmente pessoas que não dormem em Cristo Jesus, parece que morrem apegadas, parece que morrem com os olhos arregalados, assim, eu quero ficar. E ali nós começamos a ser gratos a Deus por aquele momento em que Deus guardou aquela mulher e que aquela mulher foi um exemplo para os seus filhos, seus netos. E é isso que está precisando na minha vida e na tua vida. Que legado, que exemplo nós estamos deixando. Nós não podemos abandonar esse Deus maravilhoso. Nós temos que crer de forma real. Ou nós nos ajeitamos, ou nós vamos ficar rodando em círculo, feito o povo do deserto. Tem gente que está rodando em círculo, é porque ainda não entendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Então assim, nós vamos passar por tudo isso. E eu me alegrei porque disseram que ela era uma cristã. E ela não reclamava, mesmo muito doente, uma senhora já de idade, mesmo muito doente, Luciana, ela não ficava, não, ela mantinha o seu silêncio, mantinha o seu silêncio, porque não precisava, porque não adiantava. Não adianta você estar murmurando pelos cantos e às vezes por besteira, se Deus está cuidando de você. A esperança para a árvore cortada. Aleluia. E você não pode morrer espiritualmente, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz aqui no Salmo 34, 17 ao 20, ela diz assim, olha, os justos, olha só a resposta de você receber essa vitória e essa alma ser restaurada. Diz assim, ó, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Deus está te ouvindo e vai te livrar dessa tribulação. O Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado. Coração quebrantado. Nariz empinado, meu filho. Não tem a operação de Deus na vida não, viu? Baixa a crista. Não é você. Não é tua força. Não é tua beleza. Não é tua eloquência. Não é tua sabedoria. Não é o teu músculo. Não é a tua inteligência. É Deus na tua vida. É coração quebrantado. Coração quebrantado. Senhor, eis-me aqui, olha. Eu sou miserável, pecador e preciso da tua ajuda. Aí quando você clama, o Senhor te responde para a glória de Deus. Aí ele diz, olha, o justo passará por várias adversidades. Várias. Mas em nenhuma delas ele será quebrado. As promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Você tem que crer. As promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Mas para isso é necessário que você esteja em vertical com Ele, buscando o conhecimento dEle, louvado seja o nome do Senhor. Mas é pela fé em Cristo, e eu e você podemos ser esse tronco que fará brotar novamente, e fazer com que nossa história e sonhos, de nossos familiares e amigos, se tornem realidade de novo. Você imagina só, de repente alguém olha para você e vê um milagre, Deus fazendo algo sobrenatural na tua vida. A tua árvore estava só o bagaço da cana. E aí, de repente, Deus muda a tua história e alguém que te vê diz, eu quero esse Deus para mim. Aleluia. Eu vou te servir esse Deus, porque esse Deus, ele faz assim comigo. É você passando por a pedra, por a rocha, e você está cantando, louvando e agradecendo a Deus. E as pessoas olham para ele e dizem, mulher, como é que pode um negócio desse? Como é que tu consegue? Ele diz, é o Espírito Santo de Deus em minha vida. Porque eu sei que no tempo certo ele vai chegar e trazer renovo para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não há situação nesta vida que Deus não possa resolver. Agora, só que sabe o que é o nosso problema? É porque nós não focalizamos, não é como foi dito. Vocês focam, eu foco demais nos problemas, mas eu não foco em ler a palavra, meditar na palavra, me alimentar da palavra, colocar a palavra no meu coração, dobrar meu joelho, orar, buscar conhecer a Deus, ter intimidade suficiente com Ele para ter a autoridade que aquele irmão teve. Nosso profeta, que pegou e disse assim, não vai chover, viu? Deus não mandou ele parar de chover, mas ele tinha intimidade suficiente com Deus para saber que o que ele estava fazendo era a coisa certa. E quando você tem intimidade com Deus suficiente para saber que está fazendo a coisa certa, aleluia, Deus é contigo. Então, para aí de ficar nos cantos de parede, levanta essa cabeça, ergue essa cabeça e anda, começa a clamar por essa luta aí que você está vivenciando, e Deus vai mudar o quadro da tua história. Agora eu tenho que botar o pé no bucho e ir até o fim.
A palavra de Deus fala sobre um tronco de árvore. E é interessante como o Senhor Jesus ele é extraordinário em nossas vidas, né? Quando Jó ele olha para o tronco de árvore, ele diz, olha, só o cheiro das árvores já restaurou. Então Deus pode fazer a mesma coisa comigo. Sabe por quê? Porque lá no Novo Testamento, Jesus no sermão, ele diz o seguinte, ele diz, olha, ei, olha as árvores do campo, olha os pássaros, nem trabalham nem sigam. E nem Salomão conseguiu se vestir daquela forma. Será que vocês não são mais importantes do que isso? O amor de Cristo por minha vida e por tua vida é muito além. Ele sabe o que deseja do coração de cada um. E vai dar o fim que cada um desejar. Mas para isso é preciso você estar entronizado com Ele. Não é de qualquer jeito. Que Deus abençoe em nome de Jesus cada um aqui nesta noite. Aleluia. Vamos ficar de pé?